Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Eu vou ler e os irmãos vão acompanhar comigo. Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Eu vou ler e os irmãos acompanhem comigo. A Sagrada Escritura nos diz assim: naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Este primeiro recenseamento foi feito sendo Quirino governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Assim subiu José da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa e família de Davi, a fim de se alistar-se com Maria, sua mulher que estava grávida. Estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz. E ele deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Apareceu-lhes um anjo do Senhor, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e foram tomados de grande temor. O anjo lhes disse: não temais, eu vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante apareceu um anjo com uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Todos que ouviram maravilharam-se do que os pastores lhe diziam. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as no coração. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe fora anunciado. A igreja, repita o versículo 11, por favor. Feche a sua Bíblia, vamos passar por mais um momento de oração. Amantíssimo Deus, Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, Senhor Deus, nós entramos na Tua presença para exaltar, para glorificar o Teu nome, porque o Senhor está falando conosco desde a abertura deste culto. Meu Deus, que através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor continue movendo o sobrenatural aqui em nosso meio. Meu Deus, enquanto eu vou ministrando a palavra, através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha quebrantar corações, o Senhor venha abrir olhos espirituais, entendimento espiritual. Deus, enquanto eu vou ministrando a palavra, através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha desfazer trabalho, oferenda, obra de magia negra. Meu Deus, enquanto eu vou ministrando a palavra, através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha dar alegria ao entristecido, o Senhor venha dar força ao abatido, o Senhor venha levantar o caído, que através do Teu Divino Espírito Santo, Senhor Deus e Pai, o Senhor venha ungir a mente, o coração, os ouvidos de cada um que vai escutar a ministração desta palavra, que através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha ungir os meus lábios, a minha mente. Meu Deus, que eu venha ser instrumento do Senhor aqui agora, neste momento, em nome de Jesus. Meu Deus, assim como o Teu Divino Espírito Santo se fez presente na abertura do culto,
se fez presente no momento do louvor, que Ele se faça presente neste momento da palavra. Porque, Deus, sem a presença do Teu Divino Espírito Santo, nada sobrenatural acontece. E nós cremos no sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar. Quando assentar, deu a linda salve para o Senhor em nome de Jesus. Irmãos, nessa data de hoje, nós não poderíamos trazer outra mensagem, a não ser essa, referente ao nascimento de Jesus. E nessa mensagem, ou quando eu estava lendo essa passagem, o Senhor Ele me deu um tema para a mensagem desta noite. Tema esse que é as verdades sobre o Natal. As verdades sobre o Natal. Quero que você preste muita atenção, que você não ande, não converse, não fique disperso, porque na mensagem desta noite, você vai aprender algumas coisas que talvez você faça e tem passado despercebido. Algumas coisas que nós passamos a fazer e às vezes não percebemos. Porque tem um ditado aí fora que diz assim: água mole, tanto bate em pedra dura, até que fura. E como a pastora Juliana falou aqui, Satanás, ele não tem pressa. Ele tem tempo. E Satanás, ele tem tempo para desconstruir, para distorcer a palavra de Deus. Satanás, ele pode esperar anos e anos. Há outro ditado aí fora que diz que uma mentira falada muitas vezes se torna verdade. Tem coisas, irmãos, que se você repetir muitas vezes, as pessoas começam a acreditar. Por exemplo, eu comprei um livro para mim que fala um jargão dos pastores, daquilo que eles falam que não está na Bíblia. E esse livro, ele deve ter quase umas 100 páginas. Só de jargão. Por quê? Porque um pastor sobe no altar e fala. A Bíblia diz que não cai nenhuma folha da árvore sem a permissão de Deus. O outro repete. O outro repete. O outro repete. E aquilo começa a se tornar uma verdade, mas isso não está na Bíblia. Outros dizem que a Bíblia diz: vinde como estás. A Bíblia não diz isso. Então são coisas que a gente começa a ouvir muitas vezes e a gente começa a citar. O que a Bíblia diz é que não morre nem um pássaro sem a permissão de Deus. E todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. Esse jargão de vinde como estás, a Bíblia diz, Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Então o que eu e você nós temos que ter cuidado é com a repetição. Uma coisa muito repetida, nós começamos a acreditar.
nós começamos a dar ênfase. E nós passamos para frente. Eu me lembro que os nossos avós, eles tinham o costume de contar que dentro do rio existia um bicho chamado, não lembro se é mão peluda, eu não lembro o nome, se algum irmão lembrar o nome me fala. Que ele ficava debaixo d'água. E quando as pessoas estavam passeando com o barco, ele puxava o barco e tombava o barco. Caboclo d'água. Então quer dizer, eu já entrava no rio, no barco, com medo do caboclo d'água. São histórias que vão sendo contadas. E sobre a Bíblia, e sobre a nossa vida não é diferente. E o texto que nós lemos aqui, irmão, nos diz que César Augusto, o primeiro imperador de Roma, ele lança um decreto para fazer um recenseamento, isso é, a inscrição de todos os habitantes. Então José e Maria, eles saem de Nazaré e eles vão para a Judéia, para a cidade de Belém, para fazer ali a sua inscrição. E eles, quando chegam naquela cidade, estava muito cheia. E chegou o período, ou o momento, de Maria dar à luz. E não havia vaga na hospedaria. Então, ela dá à luz a Jesus numa manjedoura. O que é manjedoura? É lugar onde os cavalos, boi, vacas comem. Aqueles coxos altos. E ali ela dá à luz a Jesus. E havia naquela região vários pastores que estavam no relento, estavam pastoreando as suas ovelhas. Eles guardavam os seus rebanhos, estavam tomando conta dos seus rebanhos. E lhe aparece um anjo. E a glória do Senhor o cercou. E grande temor tomou conta desses pastores. E o anjo disse: não temas, trago boas novas. Hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Embora Jesus ele seja chamado de Jesus de Nazaré, mas ele não nasceu em Nazaré. Ele nasceu em Belém. Mas por que ele é chamado de Jesus de Nazaré? Porque ele foi criado em Nazaré. E às vezes nós confundimos Jesus de Nazaré e vem rápido na nossa mente, ele nasceu em Nazaré. Não, Jesus nasceu em Belém. Outro detalhe importante que nós precisamos entender, que Jesus, Cristo, que Cristo não é o sobrenome de Jesus. Nos tempos bíblicos não existia sobrenome. A pessoa era conhecida, se você pegar qualquer genealogia, Mateus capítulo 1, você vai ver que traz o nome do pai, depois vem o filho. Filho de Ciclano, de Bertano, filho, filho, filho. Não existia sobrenome. Cristo, ele vem do Antigo Testamento. Significa o Messias, o ungido. Aquele que estava por vir. Então Jesus, quando se diz Jesus Cristo, se diz Jesus, o ungido. Jesus, o Messias. Tanto é que você vai ver que Jesus, ele é conhecido também como Jesus de Nazaré, ou Jesus filho de José. Não havia sobrenome. E o versículo 11 nos diz assim: na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo. Fica bem claro que não era o sobrenome dele, que é o Cristo, o Senhor.
E agora que eu começo a ministrar aquilo que Deus, através do Espírito Santo, colocou no meu coração. Hoje se comemora o Natal. Se comemora o dia do nascimento de Jesus Cristo. Natal significa nascimento. Hoje se comemora, tanto no mundo, quanto nas igrejas evangélicas, o dia do nascimento do nosso Salvador. Há mais de 1.600 anos, a Igreja Católica, ela comemora o nascimento de Jesus dia 25 de dezembro. Mas alguns historiadores não acreditam que possa ser dia 25 de dezembro. Porque dia 25 de dezembro, naquela região, era inverno, muito frio. E sendo frio, os pastores não estariam no tempo, não estariam no relento com as suas ovelhas. Há aqueles que acreditam, não é fato que possa ser março, abril, mas nós não temos a data certa do nascimento de Jesus. Mas isso não influencia muito. O que influencia muito no Natal ou no nascimento de Jesus é que para o mundo, o importante do Natal não é Jesus Cristo, mas é o Papai Noel. Para o mundo, o foco, o principal do Natal é o Papai Noel. Mas quem é Papai Noel? Nós vamos falar um pouco sobre ele aqui esta noite. Papai Noel, ele é conhecido como Santa Claus ou São Nicolau. Ele foi nascido em Mirra, hoje conhecido como Turquia. Papai Noel, ele era conhecido pela caridade, ou São Nicolau, ou Nicolau até então, era conhecido pela caridade, por ajudar as crianças. Por volta de 350, mais ou menos, ele morreu. Só que antes dele morrer, ele se tornou um bispo da Igreja Católica. E após a sua morte, se passaram alguns anos, pela caridade, pela bondade, e por alguns milagres que foram atribuídos a ele, ele foi canonizado. Ele se tornou um santo. E essa data ela era comemorada dia 6 de dezembro. E tem imagem de escultura dele. Com o passar do tempo, eles introduziram São Nicolau como Papai Noel. E com isso os pais, nessa época de Natal, falam muito de Papai Noel para os seus filhos. É ensinado até para os filhos que eles têm que comportar bem durante o ano, que o Papai Noel está observando. E quando chegar na data de dia 25 de dezembro ou dia 24 para o dia 25, a criança que se comportar bem, ela vai ganhar presente do Papai Noel. O que eu observo nisso? Ao invés de ensinar a criança a temer a Jesus, ensina ela a temer o Papai Noel.
Ela tem que ser uma boa criança. Não por ser cristão ou porque vai entristecer Jesus. Porque vai entristecer o Papai Noel. É falado para a criança do Papai Noel e não se fala de outra coisa. As crianças começam a escrever cartinhas de pedidos para o Papai Noel. Não só de brinquedos, mas às vezes alguma coisa para a família, para o pai, para a mãe. Se escreve cartinha em pedido para o Papai Noel. Isso aí não te traz alguma lembrança? As crianças deixam de fazer pedido para Jesus. Os pais, ao invés de ensinar a fazer pedido para Jesus, ensinam a fazer pedido para Papai Noel. Talvez você vê um bom velhinho, de barba branca, gordo, com roupa vermelha, e fala assim, que problema tem isso? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais que Deus havia feito. E essa disse a mulher, foi assim que Deus disse que vocês não podem comer de todo o fruto que há no jardim? Disse a mulher, não, não foi isso que Deus disse. Nós podemos comer de todo o fruto da árvore do jardim, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comermos, morreremos. Disse a serpente, vocês não vão morrer. Não tem nada a ver. Pode comer, vocês não vão morrer. Vocês vão ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher olha para aquele fruto e vê que ele é desejável, agradável, bom para dar entendimento. Sabe o que a mulher pensou? O que há de errado nesse fruto? Ele é desejável, bom, agradável, bom para dar entendimento. Por que não comer? Você está achando que Satanás vai oferecer alguma coisa que nós não queremos? Você está achando que Satanás vai oferecer para mim, para você, algo que aos nossos olhos, ao nosso pensamento é ruim? Lógico que não. E a mulher, vendo que aquele fruto era desejável, agradável, bom para dar entendimento, ela comeu e deu a seu marido. Os olhos deles se abriram. Viram que estavam nus. Passaram a ter conhecimento do bem e do mal. Parte do que Satanás disse foi verdade. Só que houve a desobediência. Houve o pecado. Deus então, ele tira o homem e a mulher do jardim. Coloca anjos com espada ali guardando aquele lugar. E Deus lança uma sentença sobre o homem, sobre a mulher e sobre a serpente. Sabendo que Deus diz que colocou a serpente, ela rastejar sobre o pó. A mulher, Deus disse, em dor dará a luz a filhos, e o seu desejo será para o seu marido. Até espinhos e abrolhos surgiram na terra que não tinha. Deus disse ao homem, do suor do seu trabalho comerá o seu pão. Do pó você veio, ao pó você tornará. Entenda, igreja. O meu problema e o seu problema, que nós achamos que a visão de Deus, o pensamento de Deus é igual ao nosso. Ah, isso aí não tem muito problema não. Podemos fazer. Para Deus não existe meio termo. Para Deus é sim, sim e não, não. É pecado ou não é pecado? É certo ou errado? Para Deus, eu falei isso aqui no culto passado, não existe meio certo.
para Deus ou traz bênção ou traz maldição. Ou é obediência ou é desobediência. Como que nós cristãos podemos ensinar nossos filhos a fazer pedido para o Papai Noel? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fuge da idolatria. Versículo 20. As coisas que os gentios sacrificam aos ídolos, elas sacrificam a demônios e não sacrifício a Deus. Não quero que sejais participantes com os demônios. Salmo 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Porque diz às nações, aonde está o seu Deus? Nosso Deus está no céu, e ele faz tudo que lhe agrada. Mas o Deus deles são Deus feito de prata, de ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem pés, mas não anda. Tem mãos, mas não apalpa. E torna semelhante a eles os que os fazem e os que neles confiam. A Bíblia, ela condena a idolatria, ela condena ídolos. A Bíblia não tem meio termo para idolatria, não tem meio termo para ídolos. Para o mundo, a figura principal do Natal é o Papai Noel. Ele toma o lugar de Jesus. Esse é o principal objetivo de Satanás. Tirar a atenção. Tirar Jesus como a figura principal. E trazer uma adoração para ele. Quem sacrifica ídolos não sacrifica a Deus, mas sacrifica demônios. Toda igreja, ou toda religião que ela tem ídolos, o foco não é Jesus. O foco é ídolos. Quantas pessoas você conhece que tem nome de ídolos? Quantas pessoas você conhece que andam não sei quantos quilômetros para agradecer algo a algum ídolo? Essa glória foi para quem? Foi para o ídolo, não foi para Deus. Satanás, ele quer isso, ele quer tirar a glória de Deus e colocar a glória em um ídolo. Nossas crianças, elas são inocentes. Elas não sabem discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Essa responsabilidade, ela é minha. Ela é sua, que somos pais. É nós que temos que ensinar. Pastor, então você considera o Natal errado? Não, eu não considero o Natal errado. Por que não tirar uma data para comemorar o aniversário de Jesus, a figura mais importante do mundo? Por que não tirar uma data para comemorar o nascimento de Jesus, reunir com a família, fazer um banquete, se dar presentes? O que tem de errado nisso? Não tem nada de errado. O que há de errado com a data de Natal? A data de Natal, eu não vejo nada errado. E árvore de Natal, pastor, e pisca-pisca, eu não coloco na minha casa, mas eu também não vejo objeto de adoração. Eu não vejo ali um pecado, uma árvore de Natal e pisca-pisca. Agora, o que você precisamos entender é que temos que ter cuidado com aquilo que fere os princípios bíblicos. Com aquilo que quebra os princípios bíblicos. Isso é pecado. E se eu tenho um ídolo dentro da minha casa,
Se eu coloco um ídolo dentro da minha casa, isso fere princípios bíblicos. Se eu ensino o meu filho a fazer pedido para um ídolo, isso fere princípios bíblicos. Essa data de hoje, ela pode ser comemorada, aliás, ela deve ser comemorada. Porque é a época que as igrejas, pelo menos evangélicas, mais falam de Jesus. Ela deve ser comemorada. Deve-se passar sobre o nascimento de Jesus, deve-se narrar sobre o nascimento de Jesus. É um dia que nós podemos tirar para falar de Jesus. Mas o que você precisamos entender é que no Natal, a figura principal tem que ser Jesus. O nascimento de Jesus é a maior graça que a humanidade recebeu. Vou repetir. O nascimento de Jesus é a maior graça que a humanidade recebeu. Deus, cheio de graça e misericórdia, se despiu da sua glória, tomou forma humana por mim e por você. Está entendendo o que Deus fez por mim e por você? O nascimento de Jesus, ele foi profetizado 745 anos antes dele nascer. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros. Ele é chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Oh, aleluia! 745 anos antes do seu nascimento, ele foi profetizado. Jesus, ele não nasceu como eu e você. Aliás, ele não foi gerado como eu e você. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Aparece um anjo a uma mulher chamada Maria. E diz: salve agraciada. E ela se espantou com esse cumprimento do anjo. E ele disse para ela: olha, o Senhor é contigo. No seu ventre vai ser gerado um que vai ser chamado Filho de Deus. Ela diz: como isso pode acontecer se eu não me desposei com homem algum? Ele diz: o poder do Altíssimo descerá sobre ti, e você vai gerar o Filho de Deus. O nascimento de Jesus é a maior prova de amor de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que não comemorar o nascimento de Jesus? Entenda, o nascimento de Jesus, ele foi elaborado lá no céu, por Deus, pensando em mim e em você. Pensando na nossa salvação. A maior razão para Jesus ter nascido sou eu. É cada um de vocês que estão aqui. Jesus, ele só nasceu por mim e por você. Porque senão ele não tinha vindo em homem, ele não tinha nascido, ele não tinha vindo nessa terra. Ele tinha ficado como Deus no seu trono de glória. Agora, como eu e você, como que nós estamos comemorando o Natal? Quem tem sido o principal?
Quem tem sido a figura principal do nosso Natal? Porque quando eu não era convertido, a figura principal do meu Natal era bebida, bagunça e farra. Essa era a figura principal. Eu não queria nem saber de falar de Jesus. Eu queria a festa. Eu queria a bagunça. E ainda falava que estava comemorando o Natal. Entenda, podemos fazer ceia, podemos reunir com a família, aliás, devemos, não podemos, devemos. Porque neste momento de Natal, muitos familiares que às vezes não estão conversando, se acertam. Muitos corações são quebrantados. É um momento especial. Pode e deve ser comemorado. Mas como nós estamos comemorando? Se nós observarmos, quando Jesus nasceu, naquela região havia pastores que estavam no campo com as suas ovelhas. E o anjo aparece aos pastores e grande temor caiu sobre eles. E a Bíblia nos diz que veio um anjo, com vários anjos. E eles começaram a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eles começaram a adorar o Senhor. E disseram, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, que é o Cristo o Senhor. E eles foram. O anjo diz para eles, vocês vão achar o menino envolto no pano, numa manjedoura. Sabe por que não tem o registro do nascimento de Jesus? Se você for lá no Egito, você pegar os faraós, você vai ver que tudo está anotado nos sarcófagos, ou em algumas crônicas, ou algum livro. Porque eles eram importantes. Se você pegar qualquer pessoa importante, você vai saber o dia que ela nasceu. Mas Jesus não tem anotado, sabe por quê? Porque Jesus não é importante para o mundo. Jesus ele não nasceu no palácio. Ele nasceu numa manjedoura, num coxo. Ele foi enrolado em panos. Mas embora o mundo não reconheceu, o mundo não deu glória para ele, mas Deus enviou anjos que vieram adorá-lo, exaltar e glorificar o nome dele. Os pastores que foram àquele lugar, foram ver Jesus, eles saíram de lá, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Foi anunciado aos pastores, vos trago boas novas. Havia nascido aquele que é o Cristo, o Senhor e Salvador. Os anjos adoraram, os pastores adoraram. E eu e você? As boas novas foram anunciadas a mim e a você. Essa semana passada, só se falava em Natal. Qual foi a nossa prioridade nesse Natal? Qual
Qual foi a figura mais importante para mim e para você? Porque o nascimento de Jesus foi o acontecimento mais importante nessa terra. O nascimento de Jesus foi o acontecimento mais importante para mim e para você. Porque ele já nasceu com um destino. Ele veio ao mundo para morrer no meu e no seu lugar, para tirar o meu e o seu pecado. Ele nasceu com o destino de morrer e ressuscitar ao terceiro dia, mas ele tinha que morrer, ele tinha que derramar o sangue dele para nos reconciliar com Deus. O verdadeiro Natal, ele é o nascimento de Jesus. E no Natal, a figura principal tem que ser Jesus. A adoração tem que ser só para Jesus. Os pedidos têm que ser feitos só para Jesus. O temor tem que estar ligado a Jesus. Não existe outra figura que pode substituir Jesus. Mas o mundo lá fora, ele quer empurrar para o goela abaixo. Ele quer empurrar para nós. E muitos de nós estamos aceitando. Entenda, a igreja. O mal nunca vem como mal. Cosme e Damião. Quem aqui já frequentou algum centro de macumba? Época de Cosme e Damião. Só eu? Não tá bom. Só eu. Achei que pelo menos os dois levantaram, mas glória a Deus que ninguém levantou a mão. Lá os espíritos, eles vêm como criança, chupando o bico e chamando a gente de titio. Pedindo balas e doces. Como espíritos inocentes. Jogam bolo na cara do outro como se fosse criança. Rola no chão como se fosse criança. E certa vez eu fui fazer um trabalho de libertação numa mulher. E quando eu cheguei lá para orar por ela, estava toda a família. E dentre alguns espíritos que ela manifestou um espírito de criança. E batendo palma. E olhando para mim, falando assim: ô titio, quer me adotar? Ô titio, me adota. Titio, quer ser meu pai? Você olhando assim, uma figura inocente, uma criança. Eu disse para ele: eu te adoto. Mas tem uma condição. Tá bom, titio, pode falar, titio, pode falar. Você vai ter que dizer para mim assim: eu confesso que Jesus Cristo veio em carne. A Bíblia nos diz que o anticristo, ele não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Ele diz para mim assim: mas titio, essa palavra eu não sei falar. Eu falei: olha, você sabe. É só pronunciar uma palavra, é tão fácil. Mas titio, isso aí eu não vou falar. Eu falei: olha, em nome de Jesus eu te repreendo. Na hora ele levantou, pôs a mão para trás e voltou a voz ao normal. Aparentemente uma figura simples, uma criança. Então entenda, igreja. O diabo, ele nunca vem para nós como o diabo. O diabo, ele só se manifesta como o diabo na magia negra, porque as pessoas vão lá em busca disso. Mas em qualquer outro lugar ele não vai se manifestar como o diabo. Ele
vai se manifestar como um ser que quer ajudar. Em uma das minhas passagens por centro, por vários centros que eu passei, um se dizia médico. Eu morri e estou por várias reencarnações para me conseguir a minha luz. E ele dizia para mim que ele era de luz, que ele estava para ajudar as pessoas. Mas um dia, eu estava lá, que às vezes eu ia lá, para vocês terem ideia, às vezes eu ia lá, só eu e a pessoa média, a gente ia lá para bater papo, ele incorporava o demônio, eu ficava lá batendo papo com o demônio. E um dos dias, uma pessoa havia me feito algo, esse que se dizia que fazia o bem, virou para mim e falou assim: quer que eu quebre a perna dele? Eu falei assim: não. Ele me deu uma guia. E essa guia, ele disse para mim o seguinte: o dia que você quiser fazer algum mal à pessoa, você põe ela na mão esquerda, aperta ela e pede que eu vou fazer. O dia que você quiser um bem, você põe na mão direita e aperta que eu vou fazer. Mas a Bíblia diz que uma árvore não tem como dar dois frutos. Uma fonte não tem como jorrar água doce e água amarga. Mas eu demorei muito tempo para entender isso. Mas para a honra e glória do Senhor, eu entendi. Então eu e você precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós colocamos na nossa casa, com aquilo que nós ensinamos para os nossos filhos. Como nós nos comportamos perto dos nossos filhos. Nós temos que ter cuidado, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Mas ele nunca vem para nós como diabo. E que nós possamos entender que o Natal, ele deve ser comemorado. O Natal é um momento de alegria, no qual se comemora o nascimento de Jesus, o ser mais importante que pisou nessa terra. O Natal, o nascimento de Jesus, embora não acreditamos que foi dia 25 de dezembro, mas não tem problema. Pode-se escolher uma data, é 25 de dezembro que escolhemos, vamos comemorar. O problema não está em comemorar o Natal. O problema está como se comemora. Que você possa guardar essa mensagem no seu coração. Que você possa entender que o verdadeiro Natal é o nascimento de Jesus. E só Ele deve ser adorado. Os pedidos devem ser feitos para Ele. A glorificação deve ser para Ele. A exaltação deve ser dele. Quero convidar o Ministério de Louvor para estar conosco aqui. E nós vamos ter a oportunidade de adorar, de exaltar a Jesus nesse momento. Nós vamos ter a oportunidade de glorificar aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Aquele que no Natal deve ser falado somente dele, somente ele deve ser adorado. Jesus Cristo de Nazaré. Quero convidar aqueles que puderem se colocar de pé, por favor. Vamos comemorar o nascimento de Jesus essa noite. Como os anjos comemoraram. Como os pastores comemoraram. Não como o mundo comemora. Oh, aleluia. Aleluia.